Olá, queridos logísticos universitários e qualquer pessoa que queira entender um pouquinho mais sobre esse fascinante mundo da logística. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a entrega na cidade do cliente. Para hoje, a gente trouxe a Ingrid Monteiro, nascida em Rio Claro, São Paulo, formada em tecnólogo de logística e com diversas qualificações na área. Ingrid atualmente é encarregada de logística e atua diretamente no coração das operações há um ano. Movida pelos desafios diários e pelo ritmo acelerado da logística, ela construiu uma trajetória que reflete dedicação, estudo e paixão pela área. A maior conquista dela, ter estudado, persistido e alcançado o sonho de atuar exatamente na profissão que ela escolheu. Boa noite, Ingrid. Muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast. É essencial você que está ali infiltrada, né, no mundo da logística, então vai agregar muito conhecimento para a gente. Boa noite. Fazer uma apresentação breve, né, de quem é a Ingrid. Meu nome é Ingrid, eu tenho 28 anos. Eu trabalho na área de logística, na parte de transporte. Uhum. Sou encarregada logística na empresa onde eu trabalho atualmente. E eu tenho bastante conhecimento para poder estar passando a respeito da logística, porque toda a minha área profissional voltada ao estudo foi para a logística. Ai, muito obrigada. Então, vamos lá. Quando o pacote chega na cidade do cliente, qual é o primeiro procedimento realizado? Na empresa onde eu trabalho, a forma de entrega do produto para o cliente, a gente tem uma política um pouco diferente daquilo que é uma entrega, vamos supor, da Shopee. Uhum. Né? Lá a gente trabalha com o segmento de cimento, né? A gente é uma distribuidora de material de construção, então tem todo um trabalho voltado por trás para que esse material chegue para os nossos clientes. Sim. Então, tem a maneira onde o material é vindo da cimentaria, da fábrica, e aí é entregue uma carga direta para o cliente, e tem a parte que sai da nossa distribuição mesmo. Então, são duas formas de entrega. A parte que é da cimentaria, a vendedora passa para a gente, né, o pedido da Uhum. quantidade, eu coloco esse pedido no sistema da cimentaria e depois eu tenho que fazer um frete de uma carreta para que esse material seja entregue para o cliente de forma direta. Então, a partir do momento que eu consigo finalizar essa etapa, o produto chega até a porta do cliente e o cliente faz a descarga através da empilhadeira, que fica por conta dele, a parte da descarga, por isso que ele tem um valor acessível quando vem direto da cimentaria. Quando sai do nosso centro de distribuições, a gente tem os nossos próprios motoristas que Uhum. faz a leva do material até eles. Só que essas cargas são cargas fracionadas, então ele não vai receber um caminhão inteiro para ele vai receber apenas material fracionado. Então a gente atende o mesmo cliente, só que em diferentes demandas, Entendi. Então, ali um material que entrega em mais portas, em vamos mais dizer. portas. Entendi. E a primeira carga que você falou, que é uma carga grande para um cliente só, é um cliente, é um motorista de vocês ou você faz cotação? Eu faço cotação, eu Entendi. procuro um frete, né, com a transportadora e ela disponibiliza a carteira de motorista que ela tem para poder estar atendendo aquela região Ah, solicitada. entendi. Muito legal. Então já são motoristas que já trabalham ali, são de confiança para movimentar o material de vocês, Sim, né? são de confiança. E como funciona a triagem dentro da unidade local de distribuição? Dentro da unidade local, né, onde eu trabalho, a gente tem, como eu expliquei anteriormente, todo um processo. Então, a gente tem essa política onde a vendedora entra em contato com o cliente solicita o tipo de material que ele quer Uhum. e a quantidade que ele quer. E a partir disso daí, a gente faz a busca, né, da forma que o cliente necessita, da quantidade que ele necessita, do material que ele solicitou. Então, tem que ter essa dinâmica de procurar aquilo que o cliente quer para atender a necessidade dele. Entendi. Então eu imagino que a rotina de vocês ali é bem intensa, bem corrida. É bem corrido. Esse tempo de ver o que o cliente quer responder para ele não pode ser uma coisa demorada, né? Não, tem que Imagino. ser imediato Ah, as entendi. respostas. É tipo uma área de compras, ele já trabalhei, eu sei como que é bem super dinâmico, né? Isso. É, existe um tempo médio entre a chegada do pacote e o encaminhamento para a entrega? Existe. Quando é carga direta, a gente tem até 48 horas
para poder fazer essa entrega para o cliente, Uhum. porque a cimentaria, elas são de Minas Gerais. Então, não tem como a gente usar a mesma política que utilizamos dentro da nossa empresa, que é 24 horas de entrega do material. Então, quando é uma carga direta, onde o cliente vai receber por toneladas, ela fica num período de 48 horas para ser entregue. Quando sai do nosso centro de distribuição, a gente tem 24 horas para poder entregar o material para o cliente. Entendi. Então é aquilo que a gente tá falando mesmo. É papum, né? Ali a dinâmica de vocês. E como o sistema identifica qual unidade local deve receber cada pedido? A gente trabalha em diversas regiões. Então, varia da região e também varia do produto. Tem regiões onde o cliente tem a necessidade de trabalhar com um cimento que é diferente dos demais, né? Onde ele faz a parte mais de blocos, parte de vaso, de pré-moldado. Então, eles utilizam um cimento específico para isso. Mas também temos outros tipos de cimento que é de outras regiões, que é mais para trabalhar com obra, mais para trabalhar com edifício, com calçada. Então, eu acredito que cada cimento ele tem a sua classificação em cada região. Uhum, entendi. E quais cuidados são adotados para evitar extravios ou trocas de pacotes? Eu fico muito atenta na questão da carreta, né? Uhum. A gente trabalha com um cliente que ele não se importa muito quanto o tipo de caminhão que vai chegar para ele, mas também a gente tem aqueles clientes que ele se importa muito da forma do caminhão que vai chegar para ele. Então, aqueles clientes que são mais exigentes, eu procuro procurar uma carreta onde a carga ela não corre o risco de ela deslizar na hora do transporte. Então, para esse tipo de cliente, eu já procuro mais um caminhão no estilo Cider, né? Que é aqueles, não sei se vocês têm conhecimento, que é aqueles que é da cortininha, todo fechado assim. Uhum. Não aqueles que é aberto, que você tem que jogar a lona por cima. Uma carreta, né? Que é uma carreta que... Aí, então, eu procuro trabalhar mais com esses clientes que já têm essa certa exigência, porque o Cider, ele vem formadinho, bonitinho. Não corre o risco do pallet escorrer, Uhum. né? Muitas das vezes, sim. Também depende do motorista, de como ele vai caminhar com essa carga. Cuidar da carga, Isso. Né? Vai muito do cuidado do motorista, do tipo de caminhão. Então, eu procuro, assim, sempre perguntar qual caminhão você tem disponível. Esse cliente já é um cliente um pouquinho mais exigente, a gente não pode deixar chegar avaria para ele, que ele fica bravo. Reclama, Tem né? cliente que não consegue entender como funciona a parte de sair de um lugar que é muito, muito distante, né? E o produto chegar 100%, que no nosso caso tem que chegar 100%, mas também aí é um serviço que não vai depender muito da gente, né? Não, com Porque a certeza. gente depende de outras pessoas também para qualificar o serviço. A partir do momento que sai ali do seu centro, você tem que confiar no serviço que o próximo vai fazer, né? Sim. Você quer que ele faça um serviço bem feito, mas não é sempre que acontece. Como o entregador recebe as informações da rota? Tudo... A gente ainda trabalha num sistema bem manual. Então, é tudo ali no diálogo, tem lançamento na parte de sistema, mas a gente ainda trabalha naquela forma ainda onde é folha, né? Então, eu uso muita impressão lá, então eu monto a rota, eu crio os romaneios, faço a impressão e aviso o motorista, olha, hoje a sua carga é essa, você vai atender os demais clientes, tanto cliente, em quais regiões. Então, a gente ainda trabalha nessa forma ainda bem manual. Porém, a gente já tem um aplicativo que vai rodar, que vai ser tudo através do celular. Na hora que eu montar a carga, montar a rota, o motorista já vai saber onde ele precisa ir. Uhum. Não vai mais precisar ficar colhendo a assinatura do cliente, né, manual, que a gente ainda colhe a assinatura do cliente. Ele só vai precisar bater uma foto que comprove que o material foi entregue. Isso vai te ajudar muito, né? Porque o manual, querendo ou não, tudo que é manual tem direito a falhas. Sim. Mais provável que tenha falhas, né? Então, tendo ali um sistema, melhora.
A roteirização é totalmente automática ou precisa de ajustes manuais, que foi exatamente o que a gente acabou de conversar, né? Então vai começar ali a rodar automático. A gente está nesse estudo para poder fazer essa parte no automático, que é um sistema que migra com outro sistema. A partir do momento que a vendedora colocar o pedido, ali já vai constar o tipo de material que é e a região que é. Esses pedidos vão cair no mapa e a partir disso eu vou direcionar pelo mapa e agrupar a cidade e os pedidos que são próximos um ao outro. Fechando essa carga, colocando o nome do motorista, automaticamente chega a notificação para ele de qual será a carga que ele vai levar. Como ainda está em fase de teste, algumas unidades filiais da onde eu trabalho já está rodando esse tipo de aplicativo, no nosso ainda não, então a gente continua na parte de manual. A vendedora coloca o pedido no sistema, ele cai na minha carteira de cliente e a partir disso daí eu vou agrupando manualmente aonde é a região e qual pedido se encaixa para poder fechar a carga do motorista. Entendi. O sistema leva em conta a distância, o trânsito e a prioridade? Sim, ele leva bastante essa questão, ainda mais quando é a carga direta, né? Que é quando a gente trabalha com a carreta, que vem da cimentaria e vai direto para o cliente. A gente procura, assim, a todo tempo explicar para o cliente as situações que podem ocorrer, como um acidente na pista, um engarrafamento, ou até mesmo superlotações de fila na cimentaria e o motorista não conseguiu fazer a coleta do material naquele dia. Porém, a gente tenta ao máximo atender a demanda, que é a política da empresa de 48 horas para a carreta. Quando se trata do nosso material saindo da nossa empresa, a gente tem sim, né, que é a política de 24 horas, porém também a gente depende da vendedora para conseguir fechar essa carga e a gente atender a necessidade e a política da empresa, que é uma entrega de 24 horas. Quando isso não é feito, ela tem que automaticamente entrar em contato com os clientes, falar que não conseguiu fechar a carga, que a carga não vai poder estar saindo amanhã, ou ela pode dar aquele joguinho de cheque no cliente. Olha, falta 10 sacos para mim poder fechar sua carga, você consegue me ajudar? Aí ela tem que dar essas manhas para conseguir fechar a carga 100% e eu disponibilizar para o motorista poder seguir viagem. Entendi. Então, levando em consideração isso que você falou, esses caminhões que são fracionados, né? A gente estava falando sobre isso. Tem que fechar uma quantidade para poder sair. Tem que fechar uma quantidade. A quantidade mínima nossa é 14 toneladas. Então, ele tem que sair com 14 toneladas, que dá em torno, dependendo do cimento, se for um cimento que é de 40 quilos, dá 350 sacos. Se for um cimento de 50 quilos, dá 280 sacos. Entendi. E existe uma equipe que acompanha a entrega dentro das cidades? Dentro da cidade, em tempo real não, né? Porque a gente ainda não conseguiu finalizar a parte do aplicativo, mas quem faz esse monitoramento é mesmo o motorista, né? Então, tipo assim, se eu precisar saber aonde ele está, ele vai falar, estou em cliente tal. E como ali eu já tenho o romaneio e a carteira por onde ele vai passar, então eu tenho mais ou menos uma noção se ele está finalizando a carga ou se ele ainda está no primeiro cliente, que é o inicial. Entendi. Mas logo também vai mudar para o aplicativo, vai mudar, né? E vai ficar melhor. E o cliente já consegue ver a atualização de rastreamento nessa etapa? Por enquanto, ainda não. Ele sabe que o pedido dele saiu da unidade quando a gente faz o faturamento e ele recebe a NF e o boleto pelo e-mail. Então, a partir do momento que ele recebe por e-mail, ele já sabe que a mercadoria dele está saindo da nossa empresa. Entendi. E quais são os maiores desafios da entrega dentro da cidade? Eu acredito que é também a localização, né? Tem diversos lugares onde a gente não consegue colocar o caminhão 100%, porque tem cliente que fica no centro, então sempre tem um horário onde o caminhão pode estar passando lá. A gente também tem um pouquinho um desafio também que é aqui na cidade de Cordeirópolis, que tem que sempre ficar cadastrando o caminhão para ele poder estar transitando lá, que é proibido, né?
o Entendi. transporte de caminhão de carga na cidade. Uhum. Então, a gente tem que ficar sempre atento para poder cadastrar esse caminhão e pegar uma liberação da prefeitura para que ele possa estar transitando lá. Porque senão gera uma multa de não poder estar transitando em local proibido. Entendi. Então tem que ter todo esse conhecimento do que pode, que não pode, Tem que realmente ter é todo muita esse atenção. conhecimento e toda essa atenção também, porque se você deixa de Esqueceu, colocar, é multa na certa e fica a é, responsabilidade para quem esqueceu. com certeza, né? Dentro da empresa, os chefes não vão gostar. Não, E como a qualidade e a pontualidade são garantidas nessa fase? a parte de qualidade, né? A gente tem a equipe de conferência, né? Os empilhadeiristas, os motoristas. Então, eles têm que estar sempre atentos no material que eles vão estar carregando, para que não tenha sacaria rasgada no meio dos pallets, para que não tenha nenhuma avaria e que isso chegue no cliente de forma indesejada. Porque a partir do momento que a carga sai da nossa empresa, no meio do caminho pode acontecer qualquer coisa, o motorista Uhum. pode passar numa lombada, pode perder uma sacaria. Então, chegar no cliente faltando um material, ele já fica, nossa, faltou um material, e agora como que a gente vai fazer para você me mandar? E tem que ter atenção para poder mandar na próxima, ou ele quer que refaz tudo de novo e desconta dele aquele tipo de material. Então, eu acredito que as pessoas têm que estar atentas naquilo que ela está carregando, naquilo que ela está levando, para que não tenha erro de material, para que não tenha avaria do material e Uhum. que não venha causar esse frustramento com o cliente. E aí a responsabilidade é totalmente de vocês. A responsabilidade é de quem está carregando, de quem está levando a carga e de quem autorizou a saída do material da empresa. Entendi. Então tem ali um processo para comprovar que o material estava saindo certinho da empresa. Sim, é tudo fotografado. Aham, entendi, imaginei. O setor de qualidade ou logística monitora possíveis atrasos? Monitora, a gente tem que ficar sempre atento também, né, nessa questão, né, tanto da carga direta, eu tenho que ficar todo momento em contato com a transportadora, o motorista carregou, o motorista saiu da fábrica, a NF não chegou para mim, eu preciso dar uma posição para a vendedora avisar o cliente, ou quando está saindo da nossa empresa mesmo, olha, eu preciso que você dê uma atenção nesse cliente primeiro, porque o horário dele está estourando, então Uhum. ele tem que ser preferência, o cliente primeiro a ser entregue. Então, a parte de localizar, né, cuidar dos horários, é sempre voltado para a parte da logística, de monitorar isso daí, tanto com o motorista, tanto com a transportadora, e ao mesmo tempo passar o diálogo para a vendedora, porque eu não tenho aquele contato direto com o Com o cliente. cliente e a Eu tenho vendedora. outras pessoas que fazem essa parte de comunicação. E a parte da qualidade, né, que foi o que eu expliquei anteriormente, a gente não tem um inspetor de qualidade específico na empresa, porque a gente acredita que todos nós temos que estar atento naquilo que vamos estar entregando para um cliente. Não é Uhum. responsabilidade de apenas uma pessoa, né? É de todos para poder formar uma carga e atender as necessidades desejadas. Muito bom essa visão. Se houver algum problema na rota, e aí? O que acontece com a entrega? A partir do momento que a transportadora notifica o motorista ele não fez o carregamento, eu tenho que entrar em contato com a vendedora para que ela avise o cliente Uhum. e ela dá uma posição. Aí entra aquela questão onde o cliente entende e ele espera eu conseguir uma outra carga, uma outra transportadora para coletar o material e levar para ele. Aí a Uhum. gente já acrescenta mais um pouco das horas, ou ele simplesmente fala assim, eu vou ir no concorrente. Mas aí quando ele fala que vai no concorrente, a gente tenta dar um jeito, tirar do chão, baixar o preço, fazer o que for para ele conseguir ficar. Quando o material sai da nossa empresa, o motorista fica todo o tempo também com o ajudante, comunicando os acontecimentos. E é muito difícil acontecer de sair da nossa empresa e o material não for entregue. Só se o Uhum. cliente não tiver mesmo no local, não tiver quem faz
o recebimento do material. Mas na parte de transportadora eu enfrento esse problema, né, que é aquilo, é além de mim, né, outra pessoa por trás, e às vezes a gente não sabe se realmente a pessoa está sendo honesta, então eu enfrento bastante esse tipo de problema, onde a transportadora contrata, o motorista fala que vai levar e depois, ai, meu caminhão quebrou, ai, eu passei mal, ai, alguma coisa, e aí eu tenho que correr contra o tempo para poder atender aquele cliente já na hora estourando da entrega. Nossa, é um grande problema, na verdade, lidar com os seres humanos, né? Com essa mão de obra que a gente tem atualmente. Sim. Mas eu acho que o grande problema é o cliente não entender. A responsabilidade é totalmente nossa da transportadora que a gente colocou. Ele tá ali colocando que a culpa é nossa, a gente que não tá entregando. Sendo que a gente tá fazendo, girando o mundo para entregar a carga, né? Sim. Normalmente o cliente ele não entende os processos que tem dentro da empresa, Uhum. né? Então, assim, é muito difícil ele falar, não, tudo bem, eu compreendo. Quando o cliente é há muito tempo, é um cliente que está há muito tempo ali com a empresa, ele faz a compra há muitos anos, ele consegue entender a política do que não vai dar para atender em Uhum. 48 horas, não vai dar para atender em 24 horas. Quando é um cliente novo, ele não consegue entender toda essa dinâmica que tem por trás. Então, a todo tempo ele acha, ó, tem um centro de distribuição aqui, é fácil tirar daqui e trazer para mim. Só que o valor é outro, a gente tem valores diferentes. O valor de sair da fábrica e ir para o cliente é diferente daquele que está dentro do meu depósito e vai ir para ele. Uhum. Então, são situações onde o cliente não consegue entender. Então a gente fica um pouco com a mão na frente e outra atrás, mas ao mesmo tempo a gente não pode soltar para não Sim, perder o cliente. sim, exatamente. E se eu. Perdão, cortei. Deixa eu ver se o meu microfone tá ligado. Tá. Na sua opinião, o que poderia melhorar para deixar essa etapa mais rápida e mais eficiente? Eu acredito muito ainda no aplicativo que a empresa Uhum. está desenvolvendo, que em outras filiais o aplicativo está rodando super bem. Ele vai ser um aplicativo assim bem dinâmico, porém a parte do diálogo ainda vai acontecer porque você é a única pessoa que vou ter acesso naquele aplicativo em tempo Uhum. real. Então seria uma ferramenta, né, que iria melhorar bastante tanto o processo interno quanto o processo externo, porque o cliente também iria estar recebendo esse acompanhamento através do e-mail, ele iria saber se o cliente está, ou se o motorista está próximo do cliente, se realmente a carga dele saiu da nossa empresa. Então, a parte do aplicativo seria fundamental para eliminar pelo menos uns 60% aí da demanda que é feita manualmente. Principalmente na sua rotina, na sua demanda ali, vai tirar um grande peso, né? Vai tirar um grande peso. É muito bom. Bom, finalizando então por aqui, Ingrid, muito obrigada por essa parte, mas não percam o próximo episódio que a gente vai falar sobre Last Mile, que é a entrega no cliente. A gente vai estar com a Ingrid de novo acompanhando aqui a gente nesse processo.